Nova crise à vista? Nos últimos anos, algumas movimentações de grandes investidores no mercado americano chamaram a atenção. Nomes como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Warren Buffett, referências globais em investimentos, decidiram vender grandes volumes de ações. Zuckerberg, por exemplo, desfez 428 bilhões de dólares em ações da Meta. Jeff Bezos vendeu 1,2 bilhão em 2024, um número expressivo, mas menor do que os 8 bilhões e meio vendidos apenas em fevereiro do ano passado. Até a Warren Buffett, conhecido por sua filosofia buy and hold, comprar e manter as ações, fez vendas significativas. Ele reduziu sua posição no Bank of America em 40 milhões de ações, entregou parte da sua participação na Apple e hoje acumula quase 2 trilhões de ações reais em caixa. O que está por trás dessas vendas? Por que esses grandes investidores decidiriam vender? Estariam eles enxergando algo que nós não vemos? Será que o mercado americano está sobrevalorizado? Existe risco de uma bolha estourar? É exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Um excelente dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Com Dinheiro é Mais Fácil. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito aqui no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante que você seja inscrito aqui no canal. Já é inscrito? Deixe seu like e vamos à informação, e eu tenho muita coisa para falar. O mercado americano está caro? Nos últimos 2 anos, o mercado americano apresentou um desempenho histórico. Em 2023, o S&P 500 subia 26%, em 2024 mais 25%, e isso em dólares. Se considerarmos a desvalorização do real, o ganho para investidores brasileiros foi ainda maior. Quem acompanha o IVVB11, por exemplo, viu uma valorização de 60% no ano passado. A alta de 2024 foi uma das mais impressionantes desde 1928. O índice chegou a bater os seus 6 mil pontos pela primeira vez na história. No entanto, essa valorização acendeu um alerta. Será que o mercado está subindo de forma sustentável ou está se preparando para estourar? Se olharmos para o histórico do S&P 500, tem uma média de retorno anual de 10% no longo prazo. Mas nos últimos 2 anos, os ganhos foram mais do que o dobro dessa média. Isso levanta uma questão importante. O mercado vai manter esse ritmo de crescimento ou retornará a patamares mais alinhados com a média histórica? As 7 magníficas e o impacto na concentração. Grande parte dessa alta foi impulsionada por um grupo seleto de empresas conhecido como as 7 magníficas: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet, que é da Google, Tesla e Nvidia. Essas gigantes disruptivas que dominam seus mercados têm sido o motor do S&P 500. Se compararmos o desempenho dessas 7 empresas com o restante das 493 companhias do índice, fica claro que elas têm puxado o mercado para cima. Hoje, juntas, elas representam quase 1/3 do S&P 500. Para efeito de comparação, durante a bolha das empresas.com, as 7 maiores empresas do índice representavam cerca de 22%. Essa concentração do poder é preocupante. No mercado existe um ditado: quando os generais lideram, mas os soldados não acompanham, algo está errado. Isso significa que, se essas poucas empresas enfrentarem dificuldades, o impacto no mercado será enorme. Além disso, o mercado americano representa cerca de 70% do índice global de ações, ou seja, qualquer crise por lá terá repercussões no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, uma crise no mercado americano poderia provocar saídas de capital estrangeiro. Howard Marks e a teoria da bolha. Um nome de peso trouxe esse debate à tona. Foi Howard Marks, fundador da Octatree Capital e gestor de 205 bilhões de dólares. Marks publicou uma das suas famosas cartas ao mercado, intitulada On Bubble Watch, de olho na bolha, onde discutiu se o mercado americano está vivendo ou não uma bolha. Segundo Marks, identificar uma bolha não é apenas uma questão de números e cálculos, mas também de comportamento. Ele explica que uma bolha envolve características psicológicas específicas como exuberância irracional, grande aumento de preços acompanhados de otimismo excessivo, adoração por ativos ou empresas, crenças de que certos ativos são infalíveis, FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora de altas, levando investidores a comprar sem pensar, desprezo por avaliações, ter a certeza de que não há preço alto demais para certos ativos. Essas características podem ser vistas hoje, especialmente no caso das 7 magníficas. Apesar de serem empresas extraordinárias que valem trilhões de dólares, o mercado continua precificando crescimento extremamente robusto para elas, o que aumenta a concentração no índice.
Historicamente, a concentração em poucas empresas sempre foi um sinal de alerta. Durante a bolha das empresas.com, por exemplo, o mercado se tornou dependente de algumas empresas, o que acabou agravando o impacto da crise. Bolha ou não? Apesar de todos os sinais, Marx não crava que estamos em uma bolha, pelo menos não ainda. Ele argumenta que, embora o mercado seja caro, ainda existem fundamentos que justifiquem os preços com forte crescimento dos lucros dessas 7 magníficas. Além disso, a economia americana segue apresentando crescimento robusto. Isso é positivo, mas também traz desafios. Com a inflação mais alta, o Federal Reserve, o Banco Central americano, pode manter os juros aumentados por mais tempo, o que pode prejudicar empresas mais endividadas. Outro ponto é que, ao contrário de outras bolhas, o preço das ações hoje está subindo junto com o crescimento dos lucros das empresas. Isso significa que, embora os múltiplos de preço sobre lucro sejam elevados, o S&P 500 está com PL de 29, acima da média histórica de 20, por exemplo. Ainda há fundamentos sólidos que sustentam parte dessa valorização. Além disso, as 7 magníficas não são empresas comuns. Elas possuem modelos de negócio altamente escaláveis, margens robustas e vantagens competitivas claras que justificam, até certo ponto, as altas expectativas do mercado. Por outro lado, o risco de uma correção não pode ser descartado. Como Marx ressalta, o mercado tem ciclos e tende a retornar à média. Com 2 anos de ganho muito acima do normal, é natural que haja uma pausa ou até mesmo uma queda. O impacto no Brasil. Se o mercado americano passar por uma correção ou crise, os reflexos serão sentidos globalmente e o Brasil não ficará de fora. Como 70% do índice global de ações é composto pelo mercado americano, qualquer turbulência lá pode levar investidores estrangeiros a retirar recurso de mercados emergentes, como é o nosso caso. Isso pode provocar desvalorização do real, aumento da volatilidade e pressão sobre os ativos brasileiros. Por isso, é essencial que os investidores brasileiros acompanhem de perto os movimentos do mercado internacional e estejam preparados para possíveis ajustes. O que fazer como investidor? Como disse o lendário gestor Peter Lynch, mais dinheiro foi perdido tentando antecipar crises do que nas crises em si. Isso significa que sair do mercado por medo de uma possível queda pode fazer você perder oportunidade de valorização. O mais importante é manter uma estratégia sólida e diversificada. Avalie seus investimentos, esteja atento aos fundamentos das empresas e, acima de tudo, tenha um horizonte de longo prazo. Se o mercado americano está caro ou em bolha, ainda é um debate. Mas como Marx aponta, o preço que você paga é importante. Comprar empresas de qualidade a juros a preços justos sempre será a melhor estratégia, enquanto evitar entrar em ativos supervalorizados pode proteger você de quedas bruscas em cenários de correção. Além disso, é essencial lembrar que crise e bolhas são recorrentes no mercado. Desde a bolha das tulipas no século XVII até a bolha das empresas.com, a crise de 2008, o comportamento humano de exagero e especulação sempre esteve presente. Porém, quem investe com disciplina, diversificação e visão de longo prazo consegue atravessar esses períodos com mais segurança. E então, bolha ou exagero? O mercado americano está caro? Alguns dizem que sim. Olhando para os múltiplos de preço sobre lucro, a concentração em poucas empresas. Outros apontam para sinais que o otimismo pode ser exagerado, especialmente em relação às 7 magníficas. No entanto, diferentemente das bolhas anteriores, ainda existem fundamentos sólidos por trás de grande parte dessa valorização. Por isso, o momento exige cautela, mas não pânico. Avalie seus investimentos, mantenha sua estratégia e esteja preparado para ajustes naturais do mercado. Agora eu quero saber de você. O mercado americano está caro demais? Estamos à beira de uma bolha? Ou ainda há espaço para crescer? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.